Olá, nossa aula assíncrona de hoje, dia 24 de fevereiro, nós vamos falar sobre zonação de rios e rios intermitentes, dentro da disciplina de limnologia. Então, o que vem a ser a zonação de rios? Né? Os estudos dentro da limnologia começaram a detectar padrões, né, em função aí das características, padrões de componentes bióticos, né, em função das diferenças físicas, né, ao longo do corpo do rio. Né. Então, lembrando que os rios eles são ecossistemas complexos, né, em função das suas alterações espaciais, desde a nascente, nas cabeceiras, até as grandes áreas de várzea e planície fluvial, onde eles desaguam, né, na foz, por exemplo. Então, o livro menciona, né, o Esteves, vários estudos ali, né, então tentativas iniciais de classificar os rios com base na fauna íctica de peixes, né, que considerou várias características dos rios com relação às correntes e oxigênio dissolvido, com base para uma classificação nas diferentes espécies e peixes que habitam diferentes rios. Também já se utilizou e se utiliza ainda dentro da limnologia a utilização dos estudos de ictiologia ou da fauna ítica para representar as biocenoses dentro dos rios. Se procurou estabelecer associação entre as espécies de peixes, indicadoras das diferentes condições físicas e biológicas dos rios e os macroinvertebrados bentônicos. Então, a utilização desses animais aquáticos, obviamente, como indicadores ou bioindicadores da qualidade e do tipo, né, de ambiente, né, no qual esses animais vivem e que compõem a diversidade do rio, dos rios, né, desses ecossistemas. Muita coisa com inseto aquático também. Tá? Então, estudos direcionados a insetos aquáticos, comparando a distribuição longitudinal de Ephemeroptera, de Plecóptera, de Tricóptera e Coleóptera, né? Algumas ordens que têm representantes aquáticos. Né? A ilustração aí mostrando, né, desenhos de Ephemeroptera, Plecóptera e Tricóptera. E Coleóptera, os besourinhos. Então, se estudou também as causas para a distribuição longitudinal. Né? Então, o que influencia? Né? A corrente do rio, né? A velocidade, forma de fluxo, o tipo de substrato que há dentro dos rios, a velocidade da corrente e fluxo laminar ou turbulento vai influenciar muito. A temperatura também, como já foi comentado, também é um fator importante. A concentração de oxigênio dissolvido. Tem organismos que toleram, né, uma concentração de oxigênio mais baixa e outros não, são exigentes em termos de alta concentração de oxigênio e outros não, outros toleram concentrações mais baixas, por exemplo. A questão de nutrientes dissolvidos e concentração de carbonatos, né, a questão da química na água, a interação com outros organismos, né, relação predador-presa, parasitismo, também são fatores que afetam a distribuição de organismos dentro do curso dos rios. Então, foi montada uma classificação dos biótipos em diferentes trechos dos rios. Então, com base em Berg, desse trabalho de 1948, as características físicas do fundo, pedra, areia, seixo, tolado, presença de algas ou macrófitas, sedimento orgânico. Então ele listou espécies características de cada trecho do rio e caracterizou velocidades de corrente típicas para cada região.
cada parte. E ele detectou o seguinte, né, a corrente muito forte, então ela tem uma velocidade acima de 0,1 metro por segundo. As fortes, né, oscilam entre 0,05 a 0,1 metro por segundo. A moderada é de 0,025 a 0,05 metros por segundo. E a fraca abaixo disso, que é de 0,01 a 0,025 metros por segundo. E muito fraca, as menores de 0,01 metros por segundo. Essas classificações elas se basearam também no pH, na presença de organismos bentônicos, macrófitas e peixes. Então, foi uma proposta de classificação dos rios apresentada por Illes em 1961. E aí ele apresenta duas categorias, né? A Ritron, que é a zona de alta velocidade da corrente, o volume de poucos metros cúbicos, e regiões onde a média anual de temperatura da água não exceda a 20 graus Celsius. Geralmente são substratos com rochas, pedras, seixos e areia fina. E o Potamon, lembrando que Potamon, né, do grego, quer dizer rio, né? É definida como zona de baixa velocidade e corrente, predominantemente laminar, uma média anual de temperatura maior de 20 graus Celsius em altitudes tropicais e a temperatura máxima acima de 25 graus Celsius. E que tem um substrato com sedimento orgânico, ali vai ter pequenas poças e tanques naturais, com baixa concentração de O2. Nesse trabalho também, não, acho que foram outros trabalhos, perdão. O trabalho de Hawkins, em 75, ele encontrou a associação de famílias de insetos em zonas de Ritron e Potamon, certo? Então aqui, por exemplo, vou só laser, só mostrar o primeiro aqui, depois vocês podem pausar o vídeo, olhar com mais tranquilidade. Por exemplo, aqui, efemeróptera, né? Então, a ordem efemeróptera. Então, no Ritron, ele encontrou 3 famílias naquela região do Ritron. No Potamon, não, outras famílias. Tá? Então, é uma separação bem interessante. Então, para cada ordem, ele detectou esses padrões. Então, às vezes, você tem uma ordem representada no curso todo do rio, mas, por exemplo, algumas famílias estão só no Potamon e outras estão só no Ritron, certo? Então, geralmente os organismos do Ritron são estenotérmicos, de águas frias, associados com águas muito oxigenadas. Então, o oxigênio aí é acima de 80% de saturação. Então, são águas bastante aeradas, bastante movimento, né, de corrente. Então, isso auxilia na oxigenação. O do Potamon são euritérmicos ou estenotérmicos, de águas quentes, com desenvolvimento de plâncton nos vários braços ou lagoas associadas a essa questão. Bom, e aí quais são as atividades humanas que influenciam, né, na zonação dos rios? Bom, aí tem fotos, né, de matérias que tratam, né, dessas alterações antrópicas, no caso na bacia do Rio Parnaíba, né? Então a questão do desmatamento da mata ciliar, a utilização inadequada do solo, a erosão, né, a questão aí relacionada ao assoreamento, esgoto, né, isso tudo interfere, atrapalha, prejudica a vida do rio e, consequentemente, a zonação. Outros fatores, a introdução de espécies exóticas, né, no caso aí pela piscicultura, a construção de barragens. Aqui a foto mostra a tilápia, né, utilizada amplamente, largamente aí na piscicultura. Né, então esses animais eles não ficam confinados aos tanques,
eles escapam, né, e invadem aí os rios. Competem com a fauna local, né, além da questão de trazer doenças, né, para as espécies locais, são competidoras, né, consequentemente, vão alterar as biocenoses, né, associadas às zonações dentro dos rios. A construção de barragens, tá? Então essa foto aí mostra o que é a barragem de Boa Esperança, aqui no Piauí, né? Então isso modifica totalmente o fluxo do rio, né? Então no capítulo de barragens nós vamos tratar com maior detalhe dessa questão das barragens. A comunicação entre bacias, né? A transposição do rio, né? No caso, a transposição do Rio São Francisco para outros rios vizinhos e próximos aqui da Caatinga, né? A transposição do Rio do Tocantins ao Rio São Francisco, né? São exemplos próximos aqui de transposição que interfere, né? na zonação, né? dos rios. Né? Então, usar o São Francisco para alimentar outras bacias menores, né? Como se o São Francisco tivesse muita água para isso, né? E a questão toda tem que ter um bombeamento e obras, né? Bom, sabe-se que existe a necessidade de água por parte do consumo humano, né? Mas um rio que tem problemas sérios, impactado, como o Rio São Francisco, que precisaria de um projeto de recuperação da bacia, com reflorestamento da mata ciliar, entre outros, né? Sem isso é muito complicado, ainda mais com a transposição. Bom, aí existe a questão do contínuo do rio, que é uma abordagem teórica que explica, né, algumas situações dentro aqui do estudo dos rios. Tá? Então é uma abordagem baseada no tipo de matéria orgânica particulada e no tipo de invertebrados bentônicos presentes, né, associado aí à zonação, associado ao rio. Toda alteração que ocorre, né, desde as cabeceiras ao rio até o desagrador, onde ele deságua, né, a foz, seja em outro rio ou no estuário. Então essa abordagem ela leva em consideração as modificações e os gradientes físicos que ocorrem com uma série de ajustes bióticos associados. Então esses autores, Pat Skello, 96, eles estabelecem que a estrutura e a função das comunidades bentônicas são asseguradas pelo gradiente de matéria orgânica alóctone e autóctone. Tá? Então o tipo de sedimento, de matéria orgânica que entra ou que é produzido no rio, tá? Ele vai influenciar muito, vai interferir, influir, praticamente determinar o tipo de fauna bentônica que vai ali existir. Então aqui nós temos uma imagem que mostra a bacia hidrográfica, um rio, né, a bacia do rio, relacionando aqui as ordens, né, dos rios, dos afluentes, né, que compõem essa bacia, que vai de 1 a 12. E essa ilustração aqui, essa imagem, ela trata sobre as interações de fragmentadores, carbono orgânico particulado, fungos e bactérias modelados para pequenos riachos, no caso de regiões temperadas. Mas esse modelo ele serve para explicar os riachos também de regiões tropicais. Então nós temos aqui representada a biocenose, a biota, né, componente biótico desse rio, aqui com invertebrados, fragmentadores e coletores e filtradores, levando em consideração o nicho ecológico
desses invertebrados. Nós temos pastadores, predadores, fragmentadores, bactérias e fungos e coletores. Tá? Então, da primeira à terceira ordem, né, os pequenos riachos de ordem 1 a 3 predomina o MOPG. O que é isso? Matéria orgânica particulada grossa. Tá? Então, como a gente vê aqui, ó, de 1 a 3, a gente percebe bastante vegetação. Né? São as áreas das cabeceiras, os pequenos riachos, que está associada, né, com mata fechada. Os riozinhos são pequenos e a tendência é que eles estejam, né, dentro das áreas de mata fechada, que é onde surgem, né, as nascentes. Tá? Ali nós vamos ter matéria orgânica particulada. Bom, ali, essa matéria orgânica particulada, grossa, ela é a base alimentar para cortadores, como caranguejos de água doce, e larva de invertebrado. Nós vamos encontrar vários desses representantes nessas regiões aqui, de grandeza de 1 a 3. Tá? Aí seguindo o curso do rio, digamos assim, nós vamos chegar, né, nas ordens de 4 a 7. Então, nos riachos de ordem de 4 a 7, predomina o MOPF, que é a matéria orgânica particulada fina. Ali nós vamos encontrar quem? Coletores ou sedimentos ou filtradores que dominam nessa região. Exemplos: larvas de inseto aquático que se alimentam desse MOPF, MOPF, tá? Não é mofo, é MOPF, certo? Então isso é uma recapitulação também daquela questão das ordens dos rios, né? A gente comentou lá as regiões que têm produção e fotossíntese, né? Então, e de 8 a 12, o predomínio da produção, né? A gente comentou que na parte baixa do rio, né, nessa grandeza aqui, nessa faixa etária de grandeza, de 8 a 12, é o predomínio da produção primária autóctone, que são quem? Algas do microfitobenton e macrófitas aquáticas. Tá? Então lembre-se que, né, aqui vai predominar a produção. Okay. Então FR, quer dizer, F fotossíntese, R respiração. Essa seta pontilhada é matéria orgânica particulada fragmentada, o MOPF, e MOP é matéria orgânica particulada, certo? Então aqui na região de 1 a 3, que vai ter o MOPG, a matéria orgânica particulada grossa, né? A relação entre fotossíntese e respiração é menor que 1. E aí vai ter quais organismos? Né? Pastadores, predadores, fragmentadores, bactérias e fungos e coletores. Tá? Na região, na ordem de 4 a 7, né, nós vamos ter o quê? A relação entre fotossíntese e respiração maior que 1. Tá? Nós vamos ter pastadores, predadores, não tem fragmentadores, tem sim, tem um representante aqui no canto, no disco, acabei de ver, perdão. Bactérias e fungos e coletores. E na região do baixo curso, né, que é das grandezas de 8 a 12, nós teremos a relação fotossíntese e respiração menor que 1. Tá? Com aqui o predomínio dos coletores, né? E em menor porcentagem os predadores e depois aqui as bactérias e fungos. Né? Certo. Depois vocês olhem com pause, um pouco mais detalhe, esse slide aqui.
Bom, ainda complementando, continuando e complementando aí essa explicação, tá? Nós vamos falar um pouquinho da rede alimentar em rios e componentes dos processadores de matéria orgânica, né? Então, tem o rio, fora dele, né, o sistema terrestre, e ele contribui, né, o sistema terrestre, né, contribui com matéria, energia para dentro do rio, né, folhas que caem da mata ciliar, entram no rio, que vai ser o que? O MOPG, que é a matéria orgânica particulada grossa, e começa a sofrer uma decomposição original, né, para se contribuir com o MOD, né, que é a matéria orgânica dissolvida, né? Então, bactérias que vão atuar aí, né, nessa folha, e também fragmentadores que vão devorar e vão se alimentar dessa folha. Tá? Essa folha vai sendo degradada, consumida, e animais, né, caso aqui larvas, insetos aquáticos, vão se alimentar dessa folha, desse matéria orgânica particulada, grossa, e produzir fezes e fragmentos que vai fazer parte da matéria orgânica particulada fina. Tá? Então toda matéria, por exemplo, de floculação, vai ser transportada e degradada até o nível de matéria orgânica particulada fina, e isso é carregado, né? É exportado a jusante, tá? Em direção à foz. É tudo carregado para o baixo curso do rio. E aqui fala das relações tróficas entre fragmentadores e raspadores de perifíton e macrófitas em um riacho com contribuição de matéria orgânica fragmentada alóctone. Tá? Então aqui é a mata ciliar, por exemplo, né, que contribui com essa matéria alóctone, né, que entra para o rio e que vai compor essa matéria orgânica particulada fina. Tá? E nós temos também a questão aqui, né, entrada de luz, entrada de nutriente, né, macrófitas aquáticas que fazem fotossíntese. Nós não podemos esquecer do perifíton, né, que são os microprodutores, que vão produzir, vão fazer fotossíntese, produzir biomassa. Né? Isso tudo vai ser também consumido. Animais aqui, as larvas aquáticas que vivem por sobre o perifíton, né, vão consumir esse perifíton e produzir, né, fezes e resíduos, né, que vão produzir a matéria orgânica, compor a matéria orgânica particulada fina. Então, fezes e resíduos raspadores, a floculação e ação microbiana de fungos, e fezes e resíduos coletores e fragmentadores vão ser degradados e vão compor a matéria orgânica particulada fina. Lembrando que o tapete microbiano do perifíton, bactéria orgânica, em superfície do substrato, é fragmentado ou particionado. E na figura apresentou-se uma ameba comum a riachos amazônicos, que tem papel relevante no processamento de material. Esse estudo, tá, de Silveira e colaboradores de 2006, ele mostrou que a riqueza total mais elevada de espécies ocorreu no substrato do folhiço da correnteza. Foi estudado lá o rio Macaé, no Rio de Janeiro, né, a ilustração aqui, o diagrama, o desenho mostra, né, a bacia, aqui tem uma bacia hidrográfica, né, com primeira, segunda, terceira, quarta, enfim, grandezas, e aqui a foz do rio Macaé desaguando no Oceano Atlântico. Enquanto que o folhiço de fundo apresentou o maior número de nichos exclusivos. Tá? Então aí eles detectaram também as zonações no rio,
Outro trabalho de 2006, o Bispo e colaboradores, mostrou o quê? Que a altitude, a ordem dos rios, a cobertura vegetal foram os fatores mais importantes na distribuição de quem? De imaturos de Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera, né? Ordens que já tinham sido comentadas antes. Esse estudo mostrou que riachos de terceira e quarta ordem foram os mais suscetíveis às variações pluviométricas, o que influenciou a abundância de organismos. Né? Chove, né? E aí altera o nível do rio, né? Começa a interferir. E os riachos de primeira ordem são menos suscetíveis aos efeitos da precipitação. Para concluir, né, fechar essa parte, o autor mostra o seguinte, que um grande conjunto de fatores interage para ordenar e consolidar as características das comunidades biológicas em rios, especialmente aquelas que dependem dos substratos e sua composição. Quais são os fatores? Heterogeneidade do substrato, o habitat hidráulico da flora e fauna locais, né? Como é que é esse ambiente úmido, né? Dentro da água, né? A concentração de proteínas nos biofilmes dos sedimentos, o processamento de folhas e detritos por invertebrados e a concentração de bactérias heterotróficas nos sedimentos. Outro aspecto é a concentração, fator, né? Concentração de material em suspensão, seja orgânico ou inorgânico. E as relações entre período de inundação e dessecamento. Também as fontes de suprimento de energia, que seja alóctone e autóctone, para organismos lóticos consumidores. E as características gerais do habitat físico disponível para a fauna. Bom, antes de encerrar essa primeira parte da aula assíncrona, nós vamos finalizar essa parte com rios e riachos intermitentes. Bom, das regiões áridas e semiáridas, ocorrem os rios intermitentes, nos quais no período de precipitação há um fluxo de corrente de água considerável, que desaparece durante os períodos de seca. Por exemplo, os nossos rios da Caatinga, em especial aqui nosso rio Parnaíba. Tá? Então, é um exemplo de rio intermitente. Os rios do semiárido, nordestino, tá? Todos dentro da Caatinga. Então aqui é um trabalho muito interessante do Rosa e colaboradores de 2003, que fala sobre diversidade, padrões, distribuição e conservação dos peixes da Caatinga, que ele fala das ecorregiões, tá? Das bacias dos rios da Caatinga, do Nordeste. Né? Então as bacias do semiárido, do leste, do Nordeste médio oriental, né? Que estariam assim a leste, né, do rio Parnaíba, a bacia do São Francisco, as bacias costeiras do leste, né, que vai da foz aqui do São Francisco até antes da norte do Rio Doce. Rio Doce já não entra. São rios costeiros. E o nosso caso aqui, que nós estamos, né, Rio Parnaíba, que é a ecorregião Maranhão-Piauí. Tá? A bacia do Parnaíba está, né, numa espécie de transição entre esses semiáridos aqui do Nordeste e o Cerrado, e essa parte onde começa aqui já uma transição em direção à Amazônia. Tá? Aqui, já do lado aqui do Rio Maranhão. Mas esses rios aqui todos são rios que são intermitentes, quer dizer, tem um período de seca, né, baixa-se o nível do rio, alguns tributários desaparecem, isso é comum. Tá? E aí tem toda uma questão de fauna, de flora adaptada e associada a esse tipo de rios e algumas formas endêmicas, tá? Com adaptações fisiológicas
interessantes e ainda pouco estudadas. Bom, são organismos, como eu comentei, que apresentam uma grande capacidade de recuperação, quer dizer, uma boa parte do ano não tem água, o nível de água é muito baixo, e aí depois chove bastante, né? Aí esses organismos praticamente despertam, né? Para alimentação, para reprodução, enfim. Eles vão apresentar mecanismos de resistência e sobrevivência ao dessecamento, e com isso as enchentes vão provocar alterações na dinâmica de macrófitas aquáticas. Na verdade, de toda a fauna aquática, fauna e flora aquática, né? Os rios temporários são chamados de temporários quando, dentro, né, dessa classificação dos intermitentes, eles têm um ciclo de cerca de 200 a 300 dias. Tá? E efêmeros, quando esse ciclo de seca é maior ainda, quando ele chega, né, a 350 dias. Imagina, é quase um ano sem água. E tem a questão da intensidade e o fluxo de inundação, que interfere muito. Bom, aqui é as fotos, né, do Cachoeira do Urubu, que a gente comentou. Eu apresentei as fotos na aula anterior, Esperantina, Piauí. Essa foto, eu estou passando o laser aqui, uma daquelas que eu retirei lá quando eu tive em 2015. Essa aqui no período de seca, de estiagem. Tá? Não tem, o rio está parado, ele está baixo e formou uns tanques, umas poças onde alguns reservatórios de água ali se formaram. A água ficou acumulada, mas o fluxo do rio não passa aqui. Na época não passa. E aqui um período de enchente, de cheia, né? O rio correndo, certo? Mostrando a diferença entre as estações de estiagem e de cheia. Tá? Então, lembrando que essa parte aqui do Rio Parnaíba, isso aqui é dentro da bacia do Rio Parnaíba, Rio Longar, tá? Que vai desaguar lá no baixo curso do Rio Parnaíba, que vai encontrar com o Rio Parnaíba lá na região do Buriti, dos Lopes. Tá? Então, mostrando aqui um exemplo, né, de rio intermitente. E essa questão do fluxo de água violento, né, forte, na época da cheia, né, e com alerta aí da questão de perigo de acidente. Às vezes teve uns casos aí de gente que se descuidou e sofreu acidente, até faleceu aí nessas cachoeiras no período de cheia. Né, e o recomendável é não se aproximar, não ir visitar no período de cheias e de chuvas, tá? Cachoeira do Urubu. Com isso encerro a primeira metade da aula síncrona de hoje. Vou produzir um outro vídeo para finalizar esses quase 30 minutos aí que faltam. E então, obrigado aí por assistir o vídeo e até a próxima.